E aí, sejam bem-vindos a PHG Channel. O vídeo de hoje vamos falar sobre Leonardo da Vinci e algumas curiosidades sobre ele. Apesar de ser popularmente conhecido como pintor, Leonardo da Vinci foi um homem que transcendeu sua época. Afinal, seu grande amor pelo saber lhe instigou a dominar e aventurar por diferentes ofícios e especializações, seja como escultor, arquiteto, químico, matemático, urbanista, astrônomo, físico, engenheiro, naturalista, geólogo, cartógrafo, ou seja, um gênio com inúmeras habilidades. Leonardo da Vinci morreu em 1519, com 67 anos. Agora vou falar sobre algumas curiosidades sobre Da Vinci. O dia do desenhista foi escolhido em homenagem ao pintor Leonardo da Vinci, que nasceu no dia 15 de abril de 1452. Não há certeza sobre seu local de nascimento. Alguns pesquisadores afirmam que Leonardo nasceu na cidade de Vinci, que fica na região da Toscana, na Itália, mas a maioria deles acredita que ele nasceu em um vilarejo próximo à cidade. Leonardo não tinha um sobrenome, por ser filho ilegítimo de Piero da Vinci, um notório funcionário público ligado ao poder judiciário, e Caterine, uma camponesa. Seu nome era composto por uma referência a seu pai, de ser Piero, e a cidade de origem de sua família, da Vinci. Acredita-se ser esse o motivo que levou um dos maiores gênios da história da humanidade a assinar seus trabalhos somente como Leonardo. Leonardo da Vinci jamais frequentou uma universidade, por isso era desprezado nas rodas intelectuais de Florença, na época do Renascimento. Mesmo assim ficou famoso com seus quadros A Mona Lisa e A Última Ceia. Ele também criou a técnica do esfumato, uma mistura de tons e cores que não deixava o observador perceber a fusão das cores. O nome dessa técnica vem justamente da semelhança do resultado com a fumaça. Há cerca de 6.000 páginas manuscritas que permaneceram inéditas até sua morte. Há a mais fantástica coleção de invenções e soluções de engenharia já imaginadas por um único homem, esboços de helicópteros, submarinos, paraquedas, veículos e embarcações automotoras, máquinas voadores, projetos minuciosos de tornos, máquinas perfuratrizes, turbinas, teares, máquinas hidráulicas para limpeza e dragagem de canais, canhões, metralhadoras, espingardas, bombas, carros de combate e pontes móveis. Seu manuscrito sobre a hidráulica, o Codex Leicester, foi comprado por Bill Gates em 1995 por $30 milhões. Da Vinci tinha o hábito de fazer suas anotações da direita para a esquerda, fazendo que a escrita ficasse ao contrário. Ele também era ambidestro. Seu QI foi estimado entre 180 e 220. Um índice acima de 141 pontos já indica genialidade. Foi aluno de duas grandes personalidades da Renascença, como Lorenzo de Medici e Andrea del Verrocchio. Segundo uma pesquisa feita na Itália, a pintura Mona Lisa de Da Vinci ganha disparada de qualquer outra, com mais de 73% de lembrança espontânea. Leonardo era vegetariano e não tomava leite nem mel, era tão protetor dos animais que se dava ao trabalho de comprá-los nas feiras apenas para libertá-los. Na famosa pintura Mona Lisa, um restaurador distraído acabou apagando as sobrancelhas com um solvente muito forte, e como não se sabia mais a aparência exata que elas tinham, elas nunca foram colocadas de volta. A técnica de pintura por camadas de Da Vinci era tão difícil que até hoje não se conhece um pintor que consiga aplicá-la. Segundo alguns estudiosos, a pintura Santa Ceia ilustra os 12 apóstolos, como correspondente aos 12 signos do zodíaco, assim como seus gestos e poses indicam suas características pessoais. Da Vinci também foi o primeiro cientista a explicar por que o céu é azul. Da Vinci foi inocentado de uma acusação de sodomia, iniciada por um dos modelos masculinos que posavam para ele. Adorava jogos de palavras e era gaiato. No Códex de Arundel, fez uma lista de sinônimos para a palavra pênis. Quando dissecava cadáveres, substituía os músculos por finas cordas e estudava os movimentos como se estivesse manipulando uma marionete. No dia 21 de agosto de 1911, a Mona Lisa foi roubada do Museu do Louvre. A polícia recuperou o quadro 2 anos depois, quando um homem tentava vender a tela para a Galeria Uffizi, em Florença. Sua mãe, Caterina, era camponesa, o pai, Piero, era advogado. Uma teoria alternativa para o sorriso da Mona Lisa diz que a moça estava se divertindo com os músicos e atores contratados por Da Vinci para se apresentar enquanto ele pintava. Leonardo da Vinci e o Renascimento.
Nasce na província de Florença, no vilarejo de Anciano, no ano de 1452. Leonardo da Vinci foi um dos maiores expoentes do Renascimento italiano. Por Renascimento, entende-se o retorno à valorização da antiguidade clássica, cujas referências culturais nortearam as mudanças desse período em direção ao ideal mais humanista e naturalista. O Renascimento foi um movimento que ocorreu em toda a Europa, mas nasceu e teve maior expressão na Itália, principalmente nas cidades de Firenze e Siena. Com o Renascimento, o homem voltou a situar-se no centro do mundo, ao contrário de como era concebido na Idade Média. Na Idade Média, o homem era ou deveria ser temente a Deus. Com o Renascimento, o homem volta a valorizar a razão. Claro que a passagem de um período a outro não foi tão rápida e tão pouco clara. Muitos historiadores sustentam que os dois períodos se misturam, que são exemplos da passagem do feudalismo ao capitalismo. Em 1472, com somente 20 anos, pintou em Firenze La Annunciazione. Em 1481 começa l'Adorazione del Magi, que deixa incompleta para ir a Milão, onde por aproximadamente fica 20 anos à disposição de Ludovico. Em Milão, Leonardo trabalha como pintor, escultor, arquiteto, diretor e cenógrafo. Neste período produziu La Vergine delle Rocche e o famosíssimo Cenáculo, ou a Última Ceia, que se encontra no refeitório do convento de Santa Maria della Grazia, em Milão. Em 1501, retorna a Firenze, onde pinta La Gioconda. A respeito do seu sorriso enigmático, foram criadas inúmeras teorias. Passa ainda um segundo período fértil em Milão e morre na França em 1519. O sorriso misterioso da Mona Lisa. Por séculos ela tem sido a obra de arte mais famosa do mundo. É incrível como um quadro relativamente pequeno possa causar tanto assombro e admiração. La Gioconda também é conhecido como Mona Lisa, e é uma das mais famosas, se não a mais famosa, obras do emblemático Leonardo da Vinci. E é uma das peças-chave no ramo da arte durante a época do Renascimento. Creio que nenhuma obra foi tão copiada, conhecida ou usada como inspiração de outras cópias, usando personagens diversos na história. Mas sempre houve um certo quê de mistério em seu sorriso. Pessoas do mundo inteiro, ao longo dos séculos, se perguntam sobre o que ela está rindo. Mas a questão é, ela está rindo mesmo? Pelo menos é isso que as pessoas pensam, mas elas podem estar erradas. Se você é mais um que tem sido confundido pelo sorriso enigmático da Mona Lisa, você não está sozinho. Estudos indicam que isso acontece porque nossos olhos estão enviando sinais confusos para o cérebro cada vez que olhamos para o quadro. Diferentes células da retina transmitem diferentes categorias de informação, ou canais, digamos assim, para o cérebro. Esses canais codificam dados sobre o tamanho de um objeto, claridade, brilho e localização no campo visual. São esses canais que nos dão percepção de tamanho e volume ocupado, que, aliado à nossa visão estereoscópica, nos dão pleno controle visual para manipular objetos próximos e avaliação de objetos distantes. Leonardo da Vinci tinha o hábito de pegar pessoas comuns como modelos para sua pintura. Ele se inspirava em todo tipo de gente, além de mesclar com seu próprio rosto como uma assinatura debochada. Há quem diga que Mona Lisa é a versão feminina de Leonardo da Vinci. Como o próprio Martinez Otero disse, ele escreveu em um dos seus cadernos de notas que ele estava tentando pintar expressões dinâmicas, porque é o que ele viu na rua. Por mais que a ciência explique como ou por que nós vemos ou não aquele sorriso sereno e algo de triunfo, a verdade é que nem sempre há explicações misteriosas para as coisas, pois elas são simplesmente o que são. Duvido muito que Leonardo da Vinci, mesmo nos seus sonhos mais loucos, pensasse que sua obra seria estudada por séculos a fio, só por causa do canto da boca de uma das suas personagens, mas isso não diminui o encanto e a beleza de sua obra mais famosa. O vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Então até o próximo vídeo.